Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Deus Caritas Est, do Sumo Pontífice Bento XVI, sobre o amor cristão. Primeira parte, a unidade do amor na criação e na história da salvação. Ponto 15. É a partir deste princípio que devem ser entendidas também as grandes parábolas de Jesus. O rico avarento, conforme está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31, implora, do lugar do suplício, que os seus irmãos sejam informados sobre o que acontece a quem, levianamente, ignorou o pobre que passava necessidade. Jesus recolhe, por assim dizer, aquele grito de socorro e repete-o para nos acautelar e reconduzir ao bom caminho. A parábola do bom samaritano, conforme está no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37, leva a dois esclarecimentos importantes. Enquanto o conceito de próximo, até então, se referia essencialmente aos concidadãos e aos estrangeiros que se tinham estabelecido na terra de Israel, ou seja, à comunidade solidária de um país e de um povo, agora, este limite é abolido. Qualquer um que necessite de mim e eu possa ajudá-lo é o meu próximo. O conceito de próximo fica universalizado, sem deixar, todavia, de ser concreto. Apesar da sua extensão a todos os homens, não se reduz à expressão de um amor genérico e abstrato, em si mesmo pouco comprometedor, mas requer o meu empenho prático, aqui e agora. Continua a ser tarefa da Igreja interpretar sempre de novo esta ligação entre distante e próximo na vida prática dos seus membros. É preciso, enfim, recordar de modo particular a grande parábola do juízo final, conforme está no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Onde o amor se torna o critério para a decisão definitiva sobre o valor ou a inutilidade de uma vida humana. Jesus identifica-se com os necessitados, famintos, sedentos, forasteiros, nus, enfermos, encarcerados. Sempre que fizeste isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizeste. Mateus capítulo 25, versículo 40. Amor a Deus e amor ao próximo fundem-se num todo. No mais pequenino encontramos o próprio Jesus e em Jesus encontramos Deus. Amor a Deus e amor ao próximo. Ponto 16. Depois de termos refletido sobre a essência do amor e do seu significado na fé bíblica, resta uma dupla pergunta a propósito do nosso comportamento. A primeira: é realmente possível amar a Deus mesmo sem o ver? E a outra: o amor pode ser mandado? Contra o duplo mandamento do amor, existe uma dupla objeção que se faz sentir nestas perguntas. Ninguém jamais viu a Deus. Como poderemos amá-lo? Mas o amor não pode ser mandado. É, em definitivo, um sentimento que pode existir ou não, mas não pode ser criado pela vontade. A Escritura parece dar o seu aval à primeira objeção quando afirma: se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, porque quem não ama o seu irmão ao qual vê, não pode amar a Deus que não vê. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 20. Este texto, porém, não exclui de modo algum o amor de Deus como algo impossível. Pelo contrário, em todo o contexto da primeira carta de João agora citada, tal amor é explicitamente requerido. Nela se destaca o nexo indivisível entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Um exige tão estreitamente o outro, que a afirmação do amor a Deus se torna uma mentira
se o homem se fechar ao próximo, ou inclusive o odiar? O citado versículo joanino deve, antes, ser interpretado no sentido de que o amor ao próximo é uma estrada para encontrar também a Deus, e que o fechar os olhos diante do próximo torna cegos também diante de Deus. Ponto 17. Com efeito, ninguém jamais viu a Deus tal como Ele é em si mesmo. E contudo, Deus não nos é totalmente invisível. Não se deixou ficar pura e simplesmente inacessível a nós. Deus amou-nos primeiro, diz a carta de João citada, capítulo 4, versículo 10. E este amor de Deus apareceu no meio de nós. Fez-se visível quando Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que, por Ele, vivamos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Deus fez-se visível. Em Jesus podemos ver o Pai, conforme Evangelho de João, capítulo 19, versículo 9. Existe, com efeito, uma múltipla visibilidade de Deus. Na história de amor que a Bíblia nos narra, Ele vem ao nosso encontro, procura conquistar-nos, até à última ceia, até ao coração trespassado na cruz, até às aparições do ressuscitado e às grandes obras pelas quais Ele, através da ação dos apóstolos, guiou o caminho da Igreja nascente. Também na sucessiva história da Igreja, o Senhor não esteve ausente. Incessantemente vem ao nosso encontro, através de homens nos quais Ele se revela, através da sua palavra, dos sacramentos, especialmente na Eucaristia. Na liturgia da Igreja, na sua oração, na comunidade viva dos crentes, nós experimentamos o amor de Deus, sentimos a sua presença e aprendemos deste modo também a reconhecê-lo na nossa vida cotidiana. Ele amou-nos primeiro e continua a ser o primeiro a amar-nos. Por isso, também nós podemos responder com o amor. Deus não nos ordena um sentimento que não possamos suscitar em nós próprios. Ele ama-nos, faz-nos ver e experimentar o seu amor. E desta antecipação de Deus pode, como resposta, despontar também em nós o amor. No desenrolar deste encontro, revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento. Os sentimentos vão e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não é a totalidade do amor. Ao início, falamos do processo das purificações e amadurecimentos, pelos quais o Eros se torna plenamente ele mesmo, se torna amor no significado cabal da palavra. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do homem e incluir, por assim dizer, o homem na sua totalidade. O encontro com as manifestações visíveis do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento da alegria que nasce da experiência de ser amados. Tal encontro, porém, chama em causa também a nossa vontade e o nosso intelecto. O reconhecimento do Deus vivo é um caminho para o amor, e o sim da nossa vontade à dele une intelecto, vontade e sentimento no ato globalizante do amor. Mas isto é um processo que permanece continuamente em caminho. O amor nunca está concluído e completado. Transforma-se ao longo da vida, amadurece e por isso mesmo permanece fiel a si próprio. Idem vele acte, idem nove. Querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa. É, segundo os antigos, o autêntico conteúdo do amor. Um tornar-se semelhante ao outro, que leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consiste precisamente no facto de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de pensamento e de sentimento. E assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem cada vez mais. A vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha, que me impõem de fora os mandamentos.
mas é a minha própria vontade, baseada na experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo, de quanto o seja eu próprio. Cresce então o abandono em Deus, e Deus torna-se a nossa alegria. Salmo 73, 72, versículo 23 a 28. Ponto 18. Revela-se assim como possível o amor ao próximo, no sentido enunciado por Jesus na Bíblia. Consiste precisamente no facto de que eu amo em Deus e com Deus a pessoa que não me agrada e que nem conheço sequer. Isto só é possível realizar-se a partir do encontro íntimo com Deus, um encontro que se tornou comunhão de vontade, chegando mesmo a tocar o sentimento. Então, aprendo a ver aquela pessoa, já não somente com os meus olhos e sentimentos, mas segundo a perspectiva de Jesus Cristo. O seu amigo é meu amigo. Para além do aspecto exterior do outro, dou-me conta da sua expectativa interior de um gesto de amor, de atenção, que eu não lhe faço chegar somente através das organizações que disso se ocupam, aceitando-o, talvez, por necessidade política. Eu vejo com os olhos de Cristo e posso dar ao outro muito mais do que as coisas externamente necessárias. Posso dar-lhe o olhar de amor de que ele precisa. Aqui se vê a interação que é necessária entre o amor a Deus e o amor ao próximo, de que fala com tanta insistência a primeira carta de João. Se na minha vida falta totalmente o contacto com Deus, posso ver no outro sempre e apenas o outro, e não consigo reconhecer nele a imagem divina. Mas, se na minha vida negligencio completamente a atenção ao outro, importando-me apenas com ser piedoso e cumprir os meus deveres religiosos, então definha também a relação com Deus. Neste caso, trata-se de uma relação correta, mas sem amor. Só a minha disponibilidade para ir ao encontro do próximo e demonstrar-lhe amor é que me torna sensível também diante de Deus. Só o serviço ao próximo é que abre os meus olhos para aquilo que Deus faz por mim e para o modo como Ele me ama. Os santos, pensemos, por exemplo, na Beata Teresa de Calcutá, auriram a sua capacidade de amar o próximo, de modo sempre renovado, do seu encontro com o Senhor Eucarístico e vice-versa. Este encontro ganhou o seu realismo e profundidade precisamente no serviço de Deus aos outros. Amor a Deus e amor ao próximo são inseparáveis. Constituem um único mandamento. Mas ambos vivem do amor proveniente com que Deus nos amou primeiro. Deste modo já não se trata de um mandamento que do exterior nos impõe o impossível, mas de uma experiência do amor proporcionada do interior, um amor que por sua natureza deve ser ulteriormente comunicado aos outros. O amor cresce através do amor. O amor é divino porque vem de Deus e nos une a Deus. E através deste processo unificador, transforma-se em um nós que supera as nossas divisões e nos faz ser um só, até que, no fim, Deus seja tudo em todos. Primeira Carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 28. Papa Bento XVI.